Palmeiras não ia amassar o Botafogo não ia pipocar novamente no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não estava morto na disputa pelo título do Brasileirão. Muita gente matou o Botafogo antes da hora, já cravou muita coisa indevida e agora no final queimou a língua. E vocês não podem dizer que eu não avisei, porque no vídeo de ontem aqui no canal eu deixei bem claro o que eu achava dessa partida e o prognóstico para a reta final das equipes. O Botafogo faz um jogo gigantesco no Allianz Parque, domina a equipe alviverde e vence a final do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, Palmeiras e Botafogo, um confronto que novamente vinha decidir o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que tinha vantagem na tabela por conta dos critérios de desempate, chegando no momento melhor, vamos colocar assim, com 2 vitórias seguidas, porém com um desempenho que não convencia nem em campo e nem a torcida, conseguindo algumas vitórias realmente numa raça, num fator psicológico muito forte de seus jogadores, em algumas individualidades. Porém, que pra você bater o Botafogo, mesmo jogando em casa com o apoio de sua torcida, só essa questão psicológica, só essa questão da habilidade individual não seria suficiente. E o torcedor palmeirense tinha a plena noção disso. Já do outro lado, o Botafogo, que vinha no momento pior, com 3 empates seguidos que custaram a liderança da equipe alvinegra no Campeonato Brasileiro, chegava pressionado com toda essa questão de o Botafogo vai pipocar, o Botafogo não vai pipocar, perdendo a liderança na última rodada, na 34ª, antecedendo esse confronto direto, que era uma verdadeira final, e tinha muita coisa contra o seu favor. Do campo, a desconfiança e também o fator de ter outra final daqui 4 dias no sábado, a da Libertadores, e teria que pesar muito bem os seus esforços para essas 2 partidas, que tem um peso enorme para a instituição alvinegra. Então bem, com essa introdução já feita, né, vamos direto para as escalações e depois para essa análise de um jogo que, cara, entregou tudo o que prometeu. Bem, meus queridos, do lado da equipe do Abel Ferreira, né, o Palmeiras veio com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Vitor Reis e Gustavo Gomes na zaga e Caio Paulista na lateral esquerda. Na volância, Aníbal Moreno e Richard Rios, com Rafael Veiga fazendo a função de meia camisa 10. Ponta esquerda, Felipe Anderson, que, meu amigo, que tá jogando de bola pelo Palmeiras. É assim, um crime realmente. O Felipe Anderson deve ter ficado na Itália e até hoje não veio vestir a camisa do Palmeiras. Pelo amor de Deus. E na ponta direita, Estevão. Já na centroavância, o atacante Rony. E do lado do Botafogo, Arthur Jorge não se viu com outra possibilidade. Mandou o time titular os seus melhores jogadores, mesmo estando a 4 dias de uma final de Conmebol Libertadores. O Botafogo veio com John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga e Alex Telles na lateral esquerda. Marlon Freitas e Gregory na volância, com o Savarino fazendo função de meia camisa 10. Mas pela meia esquerda, barra uma ponta esquerda, o nosso querido Thiago Almada. Pela ponta direita, Luiz Henrique, que voltava de suspensão, aquela suspensão idiota depois do confronto contra o Atlético Mineiro, né, que jogou uma garrafa numa segurança. Vai entender. E na centroavância, Igor Jesus. E bem, meus queridos, o início da partida, eu diria que era aquilo que a gente esperava, um Botafogo que, cara, visivelmente sentiu o fator psicológico dessa partida. Eu venho pregando aqui que a fase recente do Botafogo não é por conta de psicológico, não tem essa história de fantasma de 2023 voltando. Porém, é visível que os jogadores aí sentiram o jogo nesse início. Era um Botafogo que errava muito, não tinha confiança para trocar passes e tentava sair em contra-ataques de velocidade. Porém, por conta desses inúmeros erros, não conseguia. E do lado do Palmeiras era uma equipe extremamente confiante, com a sua torcida apoiando, com um gramado, com um estádio a seu favor. E criou boas chances. Você teve, por exemplo, uma cabeçada do Gomes, né, naquele escanteio, que é uma jogada clássica do Palmeiras, e depois de 2 chances claríssimas com o Rony. Uma que ele tenta um carrinho e acaba chutando pra fora, e depois uma bola que ele acaba mandando na trave. E esse início de jogo, cara, ele trazia um prognóstico de que realmente o Palmeiras ele iria amassar o Botafogo, porque o Botafogo não acertava nada. E aí a gente tem a virada de chave. Eu vou comentar de polêmica de arbitragem, né, porque já aconteceu nesse primeiro gol do Botafogo, numa parte exclusiva aqui do vídeo, porque eu tenho até que bastante coisa pra falar de arbitragem, então nosso querido Wilton Pereira Sampaio, que teve mais uma péssima noite apitando, pelo amor de Deus, mas vou comentar disso depois, como eu falei. E aí você tem um escanteio a favor do Botafogo, conseguiu escapar minimamente daquela pressão absurda do Palmeiras e conseguiu um escanteio. E aí você tem uma jogada ensaiada, o Alex Telles encontra o Almada na entrada da área, ele rola pro centro, pro Gregory, e o Gregory, cara, completamente livre de marcação, a zaga do Palmeiras dormiu completamente nesse lance, só fuzilou pro fundo do gol do Everton, fazendo 1-0. E, meus amigos, a gente tem uma mudança de chave enorme. O Botafogo ele vai de 8 a 80 de uma maneira inacreditável depois desse gol. É um jogo antes do gol do Botafogo e outro jogo depois do gol do Botafogo. Você tem uma equipe que agora tinha confiança, que trocava passe, que conseguia manter mais a posse, não estava mais afobada, ansiosa, desesperada, não tinha mais nada disso. O Botafogo começou a propor seu jogo e naturalmente começou a criar mais chances, conseguiu sair em alguns bons contra-ataques, alguns ataques em velocidade, levando algum perigo para o Everton, criando bastante pelo restante do primeiro tempo, porém não fazia o gol. Já do lado do Palmeiras, sabe aquela apatia, sabe aquele futebol pessimamente jogado que eu vinha alertando que o Palmeiras ele vinha desempenhando nas últimas partidas?
atacou novamente. Um Palmeiras com inúmeras atuações individuais horrorosas, com pouquíssimos jogadores que realmente se salvavam. E naturalmente, depois do gol do Botafogo e a crescente da equipe carioca, não conseguiu criar mais muitas chances nesse primeiro tempo. Ainda obrigou o John a fazer um verdadeiro milagre num cabeceio do Marcos Rocha na ponta esquerda no finalzinho do primeiro tempo, porém no geral não conseguiu criar mais nenhuma grande oportunidade depois que o Botafogo fez seu gol. E o primeiro tempo ele terminou com esse cenário. Um início de partida que era completamente favorável ao Palmeiras, que não soube aproveitar as chances claríssimas que teve em meio a um Botafogo completamente desesperado em campo. E quando fez seu gol, o Botafogo ele começou a mandar na partida. Começou a botar a bola no chão, começou a mandar no jogo e naturalmente não sofreu mais pelo decorrer do primeiro tempo e inclusive pôde ampliar o placar. Porém, acabou desperdiçando as chances que teve. E bem, meus queridos, para a volta do segundo tempo, a gente teve um jogo que ele se manteve basicamente o mesmo. O Palmeiras ainda tendo a posse de bola e tentando atacar, mas esbarrando nessa fase terrível que o time ele vem apresentando em campo, em desempenho realmente. E o Botafogo saía em contra-ataques, aproveitava os espaços deixados pelo Palmeiras e criava suas chances. E aí a gente tem a segunda virada de chave da partida, que foi a expulsão do Marcos Rocha. Também vou comentar sobre a arbitragem depois, mas já me adiantando um pouquinho aqui, é uma expulsão clara porque é uma agressão. Viemos a convida. E aí, cara, depois desse cartão vermelho com o jogador a menos, o Palmeiras ele começou a esfarelar na partida e 1 minuto depois da expulsão do Marcos Rocha, uma expulsão completamente juvenil, você tem o segundo gol do Botafogo. O John, ele é muito malandro, vê o buraco na lateral direita do Palmeiras, cobra o tiro de meta direto no Igor Jesus, ele dá só uma casquinha de cabeça pro Savarino, que na saída do Everton só desloca o goleiro alviverde e manda a bola pro fundo do gol. O Botafogo fazia 2-0. O Botafogo jogava melhor e merecia esse 2-0 até então, aproveitando de vacilos do Palmeiras. E aproveitando principalmente uma expulsão boba do Marcos Rocha. E aí, meus queridos, daqui pra frente foi mais do mesmo, o Palmeiras se mandando pro ataque, basicamente ninguém para defender, e o Botafogo tentando aproveitar de contra-ataques e se defendendo muito bem. Eu tenho que pontuar isso. E aí, no final do jogo, a gente tem uma história que eu vou ainda comentar no bloco do futuro do Botafogo, sensacional. Cobrança de escanteio de Savarino na cabeça do Adrielson, que subiu no segundo andar para cabecear pro fundo do gol do Everton e fazer o 3-0. Definitivamente matar a partida. O Botafogo vencia a final do Campeonato Brasileiro. Vencia esse confronto direto importantíssimo e retomava a liderança do campeonato. Depois você ainda tem um gol do Richard Rios, né, que eu ainda vou comentar a importância no bloco do futuro do Palmeiras, porém pouco alterou no placar em si. 3-1 para o Botafogo, vitória maiúscula da equipe alvinegra e mais do que merecida. Jogou melhor que o Palmeiras. E do lado alviverde, todo aquele desempenho tenebroso nas últimas rodadas, agora cobrou seu preço. É derrotado em casa sendo dominado para o Botafogo. E agora, não depende mais de si para ser campeão do Brasileirão Betano. Meus queridos, agora partindo para o bloco do futuro do Botafogo, que é a equipe vencedora desse confronto. Gente, o que eu posso dizer de desempenho do Botafogo? Nada. O Botafogo praticou o mesmíssimo futebol que praticou contra Criciúma, Vitória e Atlético Mineiro. Sabe qual foi a grande diferença? Primeiro, o seu adversário não estava se retrancando, não estava completamente fechado e se abdicando de jogar. O Palmeiras, eu ainda vou comentar isso depois, mas pra mim isso é um erro e acabou que custou diretamente o resultado. E segundo, as bolas do Botafogo entraram. Todo aquele volume ofensivo que o Botafogo vinha tendo nos últimos jogos, mas não conseguia fazer o gol, ontem foi diferente. Ontem teve esse volume ofensivo e fez o gol. Essa é a grande diferença, meus amigos. O Botafogo é um time regular. Todas essas partidas que o time vinha tropeçando, vinha jogando da mesmíssima forma. Como eu disse no vídeo de ontem, não é um time igual de 2023, que era um no primeiro turno e um no segundo turno. É o mesmo time, um time regular. É um time que praticou o mesmo futebol que ele vem praticando em todas as partidas. Porém, a gente teve as diferenças que eu já citei. É um time que teve uma resiliência mental gigantesca, conseguiu superar aquele início de jogo tenebroso que dava uma impressão de que o Botafogo seria goleado e novamente iria sucumbir perante o Palmeiras, para virar essa chavinha, para meter 3 gols na casa do adversário jogando muita bola. E gente, eu também tenho que falar de atuações individuais. O que jogou o senhor Savarino, o senhor Thiago Almada e o senhor Alexander Barbosa é brincadeira. Gente, começando pelo Almada, é um jogador que tá realmente numa rotação diferente do futebol brasileiro. Cara, ele acabou com o lado direito do Palmeiras ontem. É brincadeira que jogou o Almada, gente. Ele que originou a jogada que veio a gerar os 2 escanteios de onde saiu o primeiro gol do Botafogo. É um jogador com uma rotação diferente. É um jogador diferente. É um jogador que é de um nível acima do nível do futebol brasileiro. Isso é um fato. Savarino, novamente, partidaça do camisa 10 do Botafogo, novamente articulando muito bem esse meio campo, e depois foi coroado com seu gol mais do que merecido, e ainda serviu depois o Adrielson. Uma verdadeira surpresa, e talvez seja o melhor jogador do Botafogo nessa temporada de 2024. Briga diretamente com o Luiz Henrique, na minha humilde opinião. Tá jogando muita bola o venezuelano. E o que faz de Alexander Barbosa?
Gente, eu acabei não comentando na análise do jogo, mas o Bastos ele se lesionou com 10 minutos naquele lance do carrinho do Rony. E depois disso, o Barbosa ele pegou essa zaga e carregou nas costas. Cara, o Barbosa ele cortou praticamente todas as bolas do Botafogo no jogo de ontem. Uma partida gigantesca, uma partida absurda do zagueiro. Assim, foi brincadeira que jogou o Barbosa ontem. Gente, é inacreditável. É uma dupla de zaga, é uma zaga do Botafogo que é muito consistente durante todo o ano. Porém, ontem teve um cara que se destacou absurdamente. Talvez seja o nome do jogo realmente do Botafogo. Jogou uma bola absurda. E já partindo pro final desse bloco, eu também tenho que falar, cara, sobre algo que eu já comentei quando eu tava falando do Botafogo na Libertadores. Gente, muitas vezes na história do futebol, a gente tem roteiros que são perceptíveis. A gente tem aquela situação, aquela jornada do herói, que na minha opinião é visivelmente o que o Botafogo ele tá passando. Gente, olha o roteiro do jogo de ontem. O Botafogo chega para o jogo extremamente pressionado, com muitos questionamentos de sua torcida, dos rivais, da imprensa, de todo mundo. Sendo muito criticado, com toda aquela tensão de, será que o Botafogo vai sucumbir de novo? Será que isso? Será que aquilo? Tem um começo de jogo tenebroso, mas depois consegue se remontar. Consegue jogar e dominar o Palmeiras em sua casa. O oposto do que aconteceu no ano passado, naquela virada épica do Palmeiras no Newton Santos. E para fechar com chave de ouro, esse roteiro do Brasileirão, termina essa vitória com um gol de cabeça de um nome que talvez tenha sido o nêmesis da equipe. Um jogador que recebeu muita culpa pelo que aconteceu no ano passado, que foi o Adrielson. Um jogador que foi expulso injustamente no confronto do ano passado. E muito por conta disso pode ter acontecido a derrocada do Botafogo. Esse cara marcar o último gol dessa vitória maiúscula do Botafogo perante ao Palmeiras no Allianz Parque é de um tamanho gigantesco. O Adrielson ele chora na hora da comemoração. E é um choro que tem um sentimento, que tem um peso gigantesco por todo esse roteiro que eu já disse. Muitas vezes o futebol ele é feito de roteiros. Muitas vezes você tem essa jornada do herói, você sofre muito em certo momento, para depois conseguir ter resiliência, para crescer e ganhar lá no final. E para mim é visível que é isso que está acontecendo com o Botafogo. É uma jornada do herói, que pode ser coroada com o título brasileiro, batendo seu maior algoz na 36ª rodada, fora de casa num confronto direto, uma verdadeira final. E também pode ter outra coroação que vai ser Libertadores. Mas antes de chegar nesse ponto, né, de como esse jogo aqui, ele impacta o Botafogo pra final da Libertadores, eu tenho que comentar também um pouquinho do Brasileirão. Aqueles que viram meu vídeo de ontem, eu fazendo a previsão, a simulação contra a reta final de Botafogo e Palmeiras, sabem muito bem o que eu vou falar agora. Torcedor botafoguense, eu sei que você tá muito feliz. Eu sei que aconteceu ontem uma vingança gigantesca pro lado do seu clube. Porém, não comemora. Não queime a largada. Tem muito campeonato ainda. O Botafogo está a 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Porém, ainda enfrenta um Internacional fora de casa que está completamente embalado. Existem chances reais do Botafogo perder pontos contra o Internacional. É um jogo pós-Libertadores, o time ele pode, por exemplo, estar de ressaca, tudo isso, e o Inter está a 16 jogos invicto. Então, não acabou ainda. Tenha muita calma na hora de zoar, na hora de comemorar, na hora de tirar sarro, porque ainda não acabou. Espera o apito final se você quiser comemorar, porque ainda tem muito campeonato. E agora, só pra finalizar esse bloco aqui, eu tenho que falar da final da Libertadores. Gente, ontem o Botafogo ele ganhou um fator psicológico, um fator de ânimo, uma injeção de ânimo na veia gigantesca pra final de Buenos Aires. Ao mesmo tempo que o Botafogo ele dominava o Palmeiras no Allianz Parque e metia essa vitória maiúscula, lá em BH, o Atlético Mineiro perdia no último lance para o Juventude. A gente teve uma final que se iniciou há uma semana atrás, depois de toda aquela confusão que deu no confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, lá no Independência mesmo. A gente tinha talvez uma inversão de jogada, talvez o Atlético Mineiro chegando mais forte psicologicamente, e talvez o Botafogo podendo novamente perecer. Talvez o Botafogo novamente perdendo no momento chave. Essa era a narrativa que estava sendo construída. Porém, depois dessa última terça-feira, isso é praticamente obliterado. O Botafogo ele chega mais motivado do que nunca, mais feliz do que nunca. Tem sim algumas baixas, por exemplo, o Bastos ele sentiu no jogo de ontem. Pode ter que começar o Adrielson como titular na final da Libertadores. Tem algumas questões, tem por exemplo o desgaste físico dos jogadores que é normal. O Botafogo vai jogar 2 finais seguidas. Porém, eu acho que o momento pro Botafogo jogar essa final de Libertadores não poderia ser melhor. E ganhar essa Libertadores talvez faça parte daquela jornada do herói que eu já falei. O cenário pro Botafogo é extremamente favorável, porque não só tudo isso que eu já falei sobre ele, mas o Atlético Mineiro também chega um pouquinho mais abalado. Não vem numa boa fase e não vem praticando futebol tal qual o Palmeiras não vinha praticando. E se não se retrancar, na minha opinião, vai ser difícil de ganhar essa Libertadores. Mas é isso.
o Botafogo, ele pode ter o seu maior ano da história. Pode ter uma reta final de ano maravilhosa e histórica pro seu torcedor. Mas como eu disse, tenham calma. Tem muito campeonato pela frente. Tem Libertadores no sábado e depois ainda tem 2 rodadas do Brasileirão. Tudo pode acontecer. E agora indo pro Palmeiras, que eu tenho muita coisa pra falar. Gente, o que aconteceu ontem era o esperado. Eu sei, tem toda a questão do fator psicológico do Botafogo, toda essa narrativa que vinha sendo construída. Você tinha todo esse fator, o fator torcida, o fator casa a favor do Palmeiras. Tudo isso. Porém, eu disse no vídeo de ontem, o que decide o jogo é o campo. No final do dia, tem fator psicológico, tem fator casa, tem camisa, tem tudo isso. Mas o que vai decidir quem vai vencer o jogo de futebol é quem joga a bola, é quem apresenta desempenho, quem apresenta resultado em campo. O Palmeiras vinha vencendo, porém não vinha apresentando desempenho. E a conta chegou ontem. O Palmeiras fez outra partida paupérrima, muito, muito ruim. Em certos momentos, faltando até psicológico, né, senhor Marcos Rocha? E foi derrotado merecidamente, mesmo jogando em casa. O Palmeiras foi extremamente mal ontem, com atuações individuais terríveis. Gente, talvez o único jogador que se salve realmente do Palmeiras ontem seja o Richard Rios, que ainda fez o gol no finalzinho. Com um time que a estratégia era puramente jogar a bola no Estevão e deixar o menino tentar fazer uma mágica, tentar driblar 3 ao mesmo tempo e servir alguém. Essa era a estratégia do Palmeiras no jogo de ontem e vencendo há muito e muito tempo. E uma hora, como eu disse, a conta chega. Uma hora o seu time não vai conseguir escapar com esse futebol patético. E não conseguiu escapar ontem. Teve um início de jogo muito bom, mas depois do gol do Botafogo, sentiu completamente a partida. Isso tem que ser dito. Se de um lado a gente teve um psicológico inabalável que foi do Botafogo, conseguindo superar toda essa desconfiança que tinha no pré-jogo, do lado do Palmeiras a gente teve o completo oposto. Uma equipe que esfarelou depois do gol do Botafogo e mais ainda depois da expulsão do Marcos Rocha. O Palmeiras não mereceu vencer a partida de ontem. Essa é a grande realidade. Porém, futebol nem sempre é merecimento. E agora eu também tenho que falar dessa reta final de campeonato. O Palmeiras, ele não tá morto. Tal qual eu falei que o botafoguense não pode comemorar o título, o palmeirense não pode jogar no lixo. O palmeirense não pode desistir. Tem muito campeonato pela frente. O Palmeiras enfrenta 2 adversários que, na minha opinião, são vitórias fáceis. Um Fluminense que tá no completo desespero, não praticando futebol também. Ontem, por exemplo, empatou com o Criciúma em casa, tá uma crise desgraçada nas Laranjeiras. E um Cruzeiro que, com o Diniz como técnico, só ganhou 2 partidas e joga muito mal. Pior até que o Palmeiras. O Palmeiras tem confrontos nessa reta final muito mais tranquilos que o do Botafogo. O Botafogo pega um time que está 16 jogos invicto, como eu falei. Torcedor palmeirense, eu sei que a fase não é boa, eu sei que o desempenho não é bom, e eu sei que vocês perderam a final. Porém, não está acabado. O Palmeiras já fez uma remontada ano passado. Por que não pode fazer esse ano? Por que o Botafogo não pode, de repente, perder para o Internacional fora e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro e assumir liderança? E depender só de si para ser campeão brasileiro? Tudo é possível. Tem que acreditar. Porém, uma coisa é fato. Não depende mais somente do Palmeiras. E muito disso é culpa do próprio time. Um time que não vem conseguindo desempenhar. O Abel tem culpa, os jogadores têm culpa, todo mundo tem culpa. E acaba resultando numa derrota dessas. Uma derrota pesadíssima que pode ter chancelado o Campeonato Brasileiro. Mas como eu disse, não chancela por agora. Porque ainda tem muito jogo. Ainda tem muito campeonato pela frente. O Palmeiras pode muito bem ser campeão brasileiro. Não joga a toalha, porque ainda é possível. E agora, para fechar o vídeo, falar um pouquinho sobre a arbitragem e também do senhor Marcos Rocha na hora do cartão vermelho, né? Bem, a gente teve alguns lances polêmicos. Primeiro, eu tenho que começar pelos escanteios do Botafogo. Você que diz que existiram os escanteios do Botafogo, você tá maluco. Gente, é um erro claríssimo, evidente, cristalino. Não teve escanteio ali no Gregory, que originou o primeiro gol do Botafogo. Isso é um fato. Foi um escanteio ganhado no grito. Por um árbitro fraco. Por um árbitro ruim. Eu não tenho nada contra o senhor Wilton Pereira Sampaio. Porém, eu tenho muita coisa contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio. É um árbitro que muitas vezes picota o jogo em faltinhas desnecessárias. É um árbitro que muitas vezes não tem peito para manter suas decisões. É um árbitro que muitas vezes não tem o gestual para realmente transmitir para os outros a decisão que ele acabou de tomar. É um árbitro fraco. É um árbitro que, infelizmente, é a média do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, nós temos este árbitro, esse sujeito, apitando uma final de Campeonato Brasileiro. Infelizmente, nós temos o Wilton Pereira Sampaio apitando Palmeiras e Botafogo.
E acabou que interferiu diretamente no resultado. Porque, como eu disse, era um jogo antes do gol do Botafogo e outro jogo depois do gol do Botafogo. Porém, não vamos criar essa narrativa, mas o Botafogo ele rouba. E também do lado do Botafogo, mas o Palmeiras rouba isso aqui, roubou em 2023, gente. Ninguém é roubado, ninguém rouba, ninguém é favorecido. Todo mundo é desfavorecido. A arbitragem do Campeonato Brasileiro, a arbitragem brasileira, ela prejudica a todos. Uns mais e outros menos, isso é um fato. Porém, esse é o preço que você paga por uma arbitragem ruim. Todos sofrem. Não existe time A roubado, não existe time B favorecido, não existe isso. O que existe é uma arbitragem horrorosa que muitas vezes acaba decidindo os rumos do campeonato. E isso pode ter acontecido ontem, com esse escanteio. Posteriormente, a gente também tem a expulsão do Marcos Rocha, que eu tenho muito mais para falar sobre o sujeito Marcos Rocha do que da arbitragem. Gente, é uma agressão. Ponto. Mas é muito fraco, foi um tapinha de leve, mal tocou no Igor Jesus. Mas é uma agressão. Ele levanta o braço na altura do rosto do Igor Jesus. E na regra está escrito, isso é para expulsão. O Wilton Pereira foi perfeito nesse lance, na minha humilde opinião. O Marcos Rocha deveria ter sido expulso. E foi muito Juninho. Marcos Rocha, você tem quase 37 anos na cara, se eu não me engano. Você é multicampeão pelo Palmeiras, capitão deste time. Como que você, tendo total noção do peso desse jogo, me arranja esse cartão vermelho, cara? Solta o braço no Igor Jesus, solta a mão na cara dele. É muito juvenil. É um erro que pode custar um campeonato. Não pode cometer um erro desses. É um erro infantil. É um erro que não condiz com o tamanho do jogador e com a experiência que você tem. E acabou custando realmente, porque o Palmeiras foi outro depois da expulsão do Marcos Rocha. Esfarelou mais ainda em campo. A gente também tem a reclamação, por exemplo, da expulsão do Luiz Henrique em uma cotovelada do Rony no primeiro tempo. Gente, nós temos inúmeros lances no Campeonato Brasileiro exatamente iguais a esse, que não é resultado em vermelho. Por quê? Porque o jogador atacante, ele tava fazendo aquele giro, né? Ele tava com a posse da bola e vai tentar sair para jogo. Aí acaba que faz o movimento do braço e acaba acertando outro jogador. Tem maldade do Luiz Henrique? Tem, muito provavelmente tem. É visível que aqui no Brasil os caras soltam o braço porque eles estão na brecha da lei. Eles não serão expulsos em lances como esse, porque eles estão com a posse e supostamente eles só vão usar o argumento de a gente tá saindo pra jogo, não pode expulsar. Isso acontece, não é roubo. Já aconteceu inúmeras vezes na série do Campeonato Brasileiro. Isso é um ponto. E também falar um pouquinho do gol do Richard Rios. Gente, eu tenho que ser coerente nesse vídeo. Se eu falei que o escanteio não existiu, e visivelmente não existiu, esse gol do Rios também tinha que ser anulado. Porque o Gustavo Gomes, ele tira a perna na hora da finalização. Porém, ele tá na frente do John. Está na regra do campeonato. Em lances como esse, o padrão é o gol ser anulado. Porém, não foi ontem. Por quê? Porque tem uma arbitragem paupérrima. Porque tem uma arbitragem ruim. Não foi o Palmeiras roubando o Botafogo. Não foi o Botafogo sendo desfavorecido de novo. Conspiração do Textor. Não. O árbitro é ruim. O árbitro não seguiu a regra. Cada árbitro no Brasil tem o seu critério. E ontem, mais um lance disso, né? E aí acaba que o gol do Rios, ele foi validado. E também comentar um pouquinho desse gol. Gente, é um gol que tem um peso. Até esse gol, o Botafogo estaria a 2 gols, se eu não me engano, 3 gols de saldo de diferença para o Palmeiras. Saldo de gol define campeonato. Esse gol agora diminuiu para 2. Deixou a missão um pouquinho menos difícil para o Palmeiras, vamos colocar assim. Então, é um gol que tem seu peso. Foi no final do jogo, não vale nada. Tudo bem, eu entendo, é uma frustração do torcedor. Mas na régua final, se os times empatarem em pontos e vitórias, pode ser importante. Só pontuar isso daqui, porque realmente não é um gol que se jogue pra merda. Tem o seu pezinho, e até por isso, esse erro aqui, na minha opinião, do Wilton Pereira, ele também tem um peso. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho pra receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, até o vídeo de amanhã.